Clamor da meia-noite no passado. No outono de 1844, quase todo crente adventista ensinava e cria que um clamor à meia-noite, como ensinado por Jesus nosso Salvador, na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, verso 6, era o verdadeiro clamor, então ressoando por toda a terra, e que esse clamor se encerraria com a aparição pessoal do Senhor Jesus, no 10º dia do 7º mês, 1844. A base de todo o argumento repousava sobre a terminação dos 2.300 dias-anos, que deveriam começar com a promulgação de um certo decreto para restaurar e reedificar Jerusalém, após o cativeiro babilônico. Veja Daniel, capítulo 9, verso 25. Ficou claramente estabelecido que este decreto foi dado a Esdras pelo rei persa Artaxerxes, no 7º ano de seu reinado, cuja data cronológica é 457 a.C. Veja Esdras capítulo 7 versos 7, 12, 13. Veja também a data na margem. Era admitido por todos que, se essa data estivesse correta, todo o argumento era conclusivo, pois, subtraindo 457 a.C. de 2300, inevitavelmente traria o tempo para 1843, ou 1844 depois de Cristo. Nossos oponentes não admitiam essa data, porque era obra de homens não inspirados. Esta data, 457 a.C., foi o ponto de prova, e tinha sido assim desde o início da proclamação da doutrina adventista. Homens instruídos, tanto dentro como fora das faculdades, ministros e historiadores por toda a terra, levantaram todas as suas objeções mais pesadas. A cronologia foi examinada e reexaminada. Discussão após discussão foi travada entre eles e os principais homens na doutrina adventista. Finalmente ficou decidido, tanto quanto então era possível, que os crentes adventistas possuíam a luz clara de que 457 a.C. era o único e verdadeiro ponto, a partir do qual se deveria começar a contar os 2.300 dias. E assim, com toda a confiança, foi colocada no antigo gráfico e nas obras padrão adventistas, e foi o ponto de partida para resolver todo o assunto da doutrina adventista, e com ele, o verdadeiro clamor da meia-noite foi mostrado por todos os palestrantes. Na verdade, sem essa data para começar, era totalmente impossível para qualquer palestrante adventista provar onde, ou quando, os 2.300 dias terminariam, pois com este decreto, ou permissão a Esdras, para restaurar e reedificar Jerusalém, começaram as 70 semanas de Daniel, de 490 anos, que deveriam ser cortadas da primeira parte dos 2.300 anos, restando mais 1.810 anos para nos levar até o fim. Uma figura simples ilustrará este ponto. Suponha, por exemplo, que todos os palestrantes adventistas mencionados acima entendessem a ciência da navegação tão bem quanto a ciência da cronologia, e que eles, por algum poder invisível, tivessem sido colocados a bordo de um navio no oceano, nada visível além do céu e da água, e então lhes fosse dito que o navio havia partido de Boston, uma quantidade indefinida de milhas, e estava a caminho de Liverpool. Que a distância exata entre B e L fosse de 2.300 milhas, poderiam eles alguma vez compreender quantas milhas ainda teriam de percorrer para chegar a Liverpool? Não, teria sido impossível, exceto se lhes tivesse sido revelado quantas milhas o navio já havia percorrido desde Boston até o momento em que se encontraram a bordo dele. Um ponto de partida é igualmente necessário na cronologia como na navegação, para entender onde estamos e quanto mais falta para chegar ao fim de um ponto determinado. Mas com o verdadeiro ponto de partida, tal como estabelecido na cronologia, todos os palestrantes e crentes adventistas avançaram com confiança inabalável de que chegariam ao fim do tempo determinado, 2.300 dias, em 1844.
E o que torna muito claro que eles estavam certos naquela época é que não há um só deles agora que saiba como estabelecer outra data. Não, por mais que se procure em todo o mundo, não se encontrará um homem que possa indicar, com um grau maior de certeza do que um mero palpite, que os dias terminarão em algum momento no futuro. Agora, com este ponto de partida claro, 457 a.C., não tão claro, no entanto, como se verá na sequência, tentaremos aprender pela Bíblia o grande e glorioso objetivo dos 2300 dias, e o que deveria ser cumprido ao final deles, para que aqueles que estavam fielmente empenhados em realizar os propósitos revelados de Deus na proclamação do advento possam saber com certeza quando e onde esses dias terminariam. O objetivo dos 2300. Chegamos então ao objetivo dos 2300 dias, e ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. Daniel viu em sua visão que este era um tempo determinado. Veja o Daniel, capítulo 8, verso 10 e capítulo 10, verso 1. Abacuque capítulo 2, verso 3, viu o mesmo e acrescenta: mas no fim falará e não mentirá. Agora não há outro tempo determinado marcado na Bíblia. Então, quando chegarmos ao fim deste tempo determinado, marcado pela Bíblia, ele falará. Como? Respondo: pelas vozes do próprio povo que entendeu a profecia, e de nenhuma outra maneira. Haveria de ser por um clamor à meia-noite. De duas maneiras muito proeminentes aprendemos, pelas Escrituras, o evento que ocorreria no fim dos 2300 dias. Pela instrução de Deus a Moisés, no Monte Sinai, a saber, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo capítulo 25, verso 8. De acordo com isto, e com alguns dos capítulos seguintes, Deus ordenou a Moisés que lhe construísse uma casa segundo o modelo que ele lhe havia mostrado, e foi chamada de santuário. Era o único lugar para o culto público a Deus, para o seu Israel, então no deserto. Deveria ter 2 compartimentos, primeiro o santo e segundo o santíssimo. Arão e todos os sacerdotes que o sucederam em seu ofício oficiavam no lugar santo 364 dias no ano. Este era o ministério diário por todo o povo, ou expiação diária pelos pecados individuais conhecidos. O sumo sacerdote tinha um tempo determinado para visitar o lugar santíssimo, uma vez por ano. Deus ordenou que esse dia fosse no 10º dia do 7º mês. Isto pode ser chamado de expiação nacional, e conclui a obra de todo o ano, pois neste dia o santuário deve ser purificado. Este trabalho era feito primeiramente reunindo todo o Israel ao redor do tabernáculo. Eles permaneciam ali em estado de aflição de uma tarde à outra, 24 horas. Ao mesmo tempo, o sumo sacerdote se vestia com suas vestes reais, com o peitoral de juízo sobre o peito, e os nomes das 12 tribos de Israel, representados nele por 12 pedras preciosas. Ele comparecia perante Deus, no lugar santíssimo, com o sangue de um bode, simbólico do sangue do Senhor Jesus, e o aspergia sobre o propiciatório, e 7 vezes diante do propiciatório, para fazer expiação por todo o povo. Veja Levítico capítulo 16, verso 14 ao 15. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões, em todos os seus pecados. Levítico capítulo 16, verso 16. Peço ao leitor que leia novamente estas 18 palavras e veja se não pode compreender o significado da purificação do santuário. Oh, sim. Você diz, era para purificar o povo, todos eles de seus pecados. Muito bem. Não se esqueça disso quando chegar a você no antítipo. Para mais instrução, leia todo este capítulo e veja como toda a obra é realizada no tipo, figura ou sombra, uma vez por ano, sobre todo Israel. Agora Paulo chama estas coisas de sombras de bens futuros.
e prossegue para mostrar como Jesus é a substância do sacerdócio típico. Assim, então disse ele: Jesus, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro, para que estabeleça o segundo. É por essa vontade que somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus capítulo 10, verso 9 ao 10. Os sumos sacerdotes ofereciam os mesmos sacrifícios diariamente. Jesus oferece apenas um. O sumo sacerdote aparece no lugar santíssimo uma vez por ano. Jesus, apenas uma vez. Hebreus capítulo 9, verso 25 ao 26. Paulo diz novamente: temos tal sumo sacerdote, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor armou, e não o homem. Hebreus capítulo 8, verso 1 ao 2. O mesmo santuário que João viu. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Apocalipse capítulo 15, verso 5. Aqui está perfeitamente claro que o tabernáculo no céu é aquele que Moisés viu enquanto estava no monte. Ele fez o santuário no deserto exatamente como ele. Esta é a casa na qual o nosso grande sumo sacerdote oficia, desde o dia de Pentecostes, quando sua primeira obra em sua ministração diária começou com a conversão de 3.000 almas. E, quando sua ministração diária terminar, ele, como a sombra, se levantará e fechará a porta, e, ainda seguindo a sombra, ou o tipo, ele passará para o lugar santíssimo e apresentará toda a casa de Israel diante de Deus. Isto ele deve fazer no 10º dia do 7º mês, no final do seu tempo determinado, que é o último dia dos 2.300 anos. Esta é uma parte clara do testemunho das Escrituras, que nos leva ao clamor da meia-noite. Chegamos então à segunda porção proeminente das Escrituras que mostra o evento a ocorrer no final dos 2.300 dias, a saber, os ensinos do nosso divino Senhor, na parábola das 10 virgens. Sobre este ponto pretendemos ser breves, porque nossa visão e a história desta gloriosa obra, que escrevemos cerca de 4 anos atrás, está agora publicada em parte na Revista do Advento número 5, página 69. À meia-noite ouviu-se um clamor: eis que o noivo vem, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Veja a margem. Mas as prudentes responderam dizendo: de modo nenhum, para que não nos falte a nós e a vós. Ide, porém, aos que vendem, e comprai para vós mesmas. E enquanto elas foram comprar, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mateus capítulo 25, versos 6 ao 12. Quando esta parábola foi cumprida, ela nos trouxe a verdadeira substância da sombra, da qual temos falado na primeira parte proeminente das Escrituras, com esta diferença: o verdadeiro Israel está em toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, os mensageiros e suas mensagens estão voando em todas as direções, para toda a nação, proclamando que a hora do seu juízo é chegada. 7 anos é aproximadamente o período desta proclamação. Veja em Escudo do Advento, número 1, página 53. Não foi, contudo, até o inverno de 1837 e 1838 que a obra atraiu muita atenção, etc. Aqui vemos que é necessário uma série de anos para preparar o verdadeiro Israel, ao passo que no tipo eles podiam ser, e sem dúvida foram reunidos ao redor do tabernáculo em poucos momentos, pelo som das trombetas de prata. Eles permaneciam ao redor desse tabernáculo, fora do átrio, por um dia, em um estado de aflição, com suas mentes e simpatias, dentro do segundo véu, no lugar santíssimo, ouvindo para escutar o som dos sinos, na veste do seu sumo sacerdote. O primeiro som
lhes daria o conhecimento de que seus pecados estavam todos apagados, e então o bode emissário os levaria para uma terra não habitada. Durante todo esse tempo, a porta estava fechada. Agora, no antítipo, todo o verdadeiro Israel de Deus deve estar em uma posição semelhante, pela fé, em todos os lugares onde estiverem. Pois, quando o clamor da meia-noite é feito, como foi, no outono de 1844, no fim dos 2300 dias, então, naquele momento, a porta é fechada. Leia novamente a parábola, Mateus capítulo 25, verso 10. Veja como isso é claro, quando comparado com o tipo. A porta deve ser fechada, para que o nosso sumo sacerdote abra a outra porta. Apocalipse 3, versos 7 ao 8. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. E entre no lugar santíssimo para limpar o santuário, para cumprir a profecia, porque Daniel foi mostrado em visão, que assim seria. Esta obra de purificação do santuário é esta: Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, coroado e vestido com suas vestes reais de corte, exatamente como o sumo sacerdote na sombra, levanta-se e fecha a porta. Lucas capítulo 13, verso 25, onde ele havia sido o mediador por todo o mundo, e abre a porta do lugar santíssimo ou, como João o chama, o templo de Deus, e ali aparece diante de Deus, como Daniel o viu. Capítulo 7, verso 13. Com todo o Israel de Deus representado em seu peitoral de juízo, como o sumo sacerdote, para interceder junto a Deus, para apagar os pecados de Israel. Esta é a vinda do noivo, para purificar o santuário, no fim dos 2300 dias, e o cumprimento de Mateus capítulo 25, verso 10. A partir desse momento até a voz de Deus, toda a casa de Israel está, no pouco tempo, de Hebreus capítulo 10, verso 36 ao 37, no seu tempo de afligir a alma, como no tipo, Levítico capítulo 16, verso 29, esperando pacientemente, firmando seus corações, pois o juiz está à porta, a vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, verso 7 ao 9. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Eles estão fazendo a obra da mensagem do terceiro anjo e aguardando o retorno de seu Senhor das bodas. Lucas, capítulo 12, verso 36. A preciosa promessa do noivo a todos esses é: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, etc. Amém. E assim será o estado de Israel de Deus, e deve ser, até que a casa de Deus seja julgada. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. E preparada para a libertação. Veja como isso se assemelha ao tipo. Agora, tudo isso deve acontecer depois do clamor da meia-noite e do fechamento da porta. E, para haver qualquer concordância com o tipo, Jesus, nosso sumo sacerdote, deve ter um chamado e ajuntamento do verdadeiro Israel, em seus lugares de adoração na terra, no seu tempo determinado, 2300 dias, assim como o sumo sacerdote o fazia em seu tempo determinado, uma vez por ano. Tanto no tipo como no antítipo, deve ser no 10º dia do 7º mês, quando o sumo sacerdote entrava diante de Deus para interceder pelo perdão dos pecados do antigo Israel, no dia da expiação, em outras palavras, para purificar o santuário. O povo não o via até que toda a obra estivesse concluída, e o bode emissário tivesse partido, levando todos os seus pecados. Quando todo o trabalho do dia estava terminado, eles eram libertos de seu estado de aflição e retornavam para suas tendas, regozijando-se em Deus pela libertação. Assim, Jesus, nosso grande sumo sacerdote, é invisível para a verdadeira casa de Israel, quando ele fecha a porta externa e abre a interna, e aparece diante do ancião de dias, no lugar santíssimo, na Nova Jerusalém, para purificar o santuário, no dia em que o clamor da meia-noite se encerra. Isso não é a sua vinda a esta terra para buscar o seu povo,
Não importa se nós o explicamos assim. Isso nunca fará com que seja verdade. Nossa mera explicação da coisa não alterou, nem alterará, a profecia. O clamor profético e claro foi: eis que o noivo vem, saí ao seu encontro. Este foi o tempo apropriado, correto e o único verdadeiro para ele. O clamor foi dado em seu sentido mais pleno, e o noivo realmente veio, segundo a maneira que eles o fizeram pela fé. Portanto, quando o grande dia da expiação terminar, e o santuário for purificado, e essa obra for a remoção de todos os pecados do verdadeiro Israel de Deus, então cremos que o diabo, o bode emissário, será acorrentado ou conduzido para uma terra não habitada, levando sobre si todos os pecados que agora estão sendo confessados por todo o Israel de Deus em seu dia da expiação. Então o Senhor bramará de Sião e fará ouvir a sua voz desde Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, etc. Joel capítulo 3, verso 16. Então ele libertará a todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel capítulo 12, verso 1. Este evento é o sinal para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Após esta obra estar concluída, então Jesus descerá do céu com alarido, etc., e redimirá o seu povo que o espera. Este é o testemunho das Escrituras. Jesus claramente nos ensinou que haveria um clamor à meia-noite, e que a porta seria fechada, e que o noivo viria. Mateus capítulo 25, versos 6 ao 10. E que isto não seria a vinda do Filho do Homem, pois ele já havia dito: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Então, novamente na parábola, ele nos adverte assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, verso 13. Mas nós sabíamos o dia exato em que o noivo veio, a saber, no último dia dos 2300 anos, o 10º dia do 7º mês, 1844. Este foi também o último dia de um clamor à meia-noite, e naquele dia a porta foi fechada. Se não foi, então toda a doutrina do advento que tem sido proclamada por toda a terra não é mais para nós do que metal que soa ou sino que tine. É até pior do que feno, madeira ou palha, pois os 2300 dias foram o ponto de reunião durante as duas mensagens angélicas, até o 10º dia do 7º mês. Tire esses números do verdadeiro diagrama, o antigo, e todo crente adventista perderia sua contagem. Antes de 1844, os 2300 dias, falando à maneira dos homens, eram tudo. Desde outubro de 1844, para a maior parte dos adventistas, isto é nada, apenas um ponto que eles têm movido de ano em ano, para se adequar aos seus propósitos. Dizemos que foi o guia seguro que nos levou ao fim de um clamor à meia-noite, e o único guia seguro na visão, para correr desde ele até o dia da libertação e redenção. Vemos também que é impossível que o santuário seja purificado, ou que a sombra dada por Deus a Moisés encontre sua substância, a menos que, como dissemos, o antítipo da expiação nacional seja realizado depois que a porta esteja fechada. Dizemos que Jesus nunca deveria vir aqui como noivo, mas vai como tal ao Pai. Portanto, ele não vem aqui no fim dos 2300 dias. Nem o mundo termina com esses dias. Agora, à clara luz deste assunto, vejamos apenas o curso tomado pelos condutores dos dois principais jornais adventistas em nosso meio, a saber, o Arauto do Advento e a Voz da Verdade. Também, o irmão Miller e quase todos os conferencistas adventistas nesta obra. Por favor, leia suas confissões, vindicações, posições e então seu dever presente a respeito desta própria obra, no Revista do Advento de 1850. Continua. Revista do Segundo Advento e o Arauto do Sábado, série audiobook no YouTube. Se este conteúdo foi uma bênção para você, curta, compartilhe
e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos bíblicos e audiobooks dos pioneiros. O PDF deste estudo está disponível em nosso grupo do WhatsApp. O link de acesso ao grupo encontra-se na página inicial do canal. Faça parte conosco da preservação das verdades eternas do Adventismo histórico.